Mundo Autista na área. E na área hoje com uma pessoa que eu fiquei morrendo de ciúme, porque o meu filho já conversou com ela, e eu fiquei me roendo de ciúme. Falei assim, eu também quero. Que é essa queridíssima Adriana Torres, que é mãe do Leon, que é uma profissional, né, da mesma área que eu, da comunicação, do marketing, e, e com algumas características bem semelhantes a mim, inclusive aquela rigidez, aquela perfeição no trabalho. Nós duas somos autistas, mas somos também virginianas. Não é isso, Adriana? Você é virginiana, não é? Tudo bom? Exato. Olá, olá a todos e todas novamente. É um prazer estar aqui nesse canal, junto com essa família maravilhosa, né, que tem ensinado tanto para a gente. Mesmo antes de eu ter meu diagnóstico, eu já acompanhava a Selma, Victor, já tive o prazer de conhecer pessoalmente e de ter o apoio da Selma em um dos momentos bem difíceis dos últimos anos, né, Selma, quando eu quebrei meu calcanhar ano passado. Sou muito grata a você por tudo. Fiz, ó, fiz um pouquinho assim, desse manequim. Não, isso, e inclusive entra no que a gente vai falar hoje, né, Selma, sobre a questão do diálogo, do apoio, né, de como a gente pode transformar, às vezes, mesmo tendo algumas discordâncias, transformar essa união, né, numa força, né, em prol das pessoas autistas. É. Gente, e essa nossa junção, eu estou até com medo do meu filho por trás dos bastidores ficar, mamãe, olha o tempo, porque é tanta coisa. Por exemplo, assim que eu conheci a Adriana, eu já diagnostiquei, né? É autista. Eu acho até que eu falei antes disso, dela ter esse diagnóstico também, porque eu sou dessas, né? Não recomendo a ninguém. Crianças não façam isso em casa porque a gente não é médico, né? Evidentemente, e às vezes a pessoa nem perguntou para você uma coisa, você vai falar. Mas olha que interessante, eu estou aqui e minhas perninhas ficam balançando, sabe? E aqui, quando a mão não está aqui, eu estou me mexendo. A Adriana é muito engraçado porque eu entendo exatamente. O fone, gente, juntar o meu corpo com o fone é muito complicado. Então, assim, cai. Eu acompanho as lives da Adriana, eu morro de rir. Adriana falando no meu fone. Adriana que tá. É Tem um problema sério com esses fones de ouvido. Eu detesto profundamente esses fones que incomoda, né, não Adriana? ficam na minha orelha. Eu não sei o que acontece, eles não ficam. E aí, gente, muitas semelhanças me unem a essa grande mulher e muitas diferenças também. É isso que eu acho mal barato. Tem coisa assim que ela toma decisões, fala algumas coisas, eu falo assim, nossa, eu não falaria dessa maneira e tudo. Ela usa uma expressão que eu odeio. Acho que nem vou repetir ela aqui, não, porque vou, né? Porque eu já pensei. Toda vez que ela fala, eu sinto, entende? Assim, porque eu vejo e sinto. Ela fala assim, ai, que raiva, que vontade de passar a cara dessa pessoa no muro com chapisco. Ah, piscou! E eu quase morro. Mas, enfim, é isso aí, isso que me encanta. E aí, hoje, a gente vai falar de uma coisa que é muito delicada, que normalmente nós autistas enfrentamos, no dia do orgulho autista, várias mães, principalmente que não sejam do grau 1, dizendo, olha, eu amo meu filho, amo, mas eu odeio com todas as forças o autismo do meu filho. Nós, autistas que somos oralizados, olha como é que a gente ouve isso. A gente ouve assim, olha, eu até te amo. Quer dizer, eu posso te amar. Mas esse seu jeito imperfeito, errado de ser, que traz tanta complicação, que estraga a minha vida, que acaba com a nossa família, não tem jeito de eu amar. Logo, o autista se sente assim, eu não sou capaz de ser amado porque eu estrago a vida de todo mundo. É muito doído. Mas tem também o lado da mãe que fala assim, mas você está falando isso e a Adriana vai concordar com você? Porque vocês são autistas leves? Vem aqui sofrer com o meu autista severo, que se auto-machuca, que se auto-agride, que é só sofrimento, que é só grito, não consegue se comunicar. Mas a gente que é autista, a gente sabe que a questão dele também só está na dificuldade de comunicar, que o cérebro dele consegue pensar como o nosso cérebro que a gente oraliza.
ele também está ouvindo isso tudo e tem um sofrimento. E aí, nada melhor do que trazer a Adriana, que é uma pessoa tão presente nas redes sociais. Eu indico que vocês a sigam, depois ela vai falar todinho com os canais dela. É uma ativista pelos animais que eu acho assim fofo demais. A casa dela, assim, é gato, é cachorro, é leãozinho, é ela, é o marido, tudo junto, misturado, é a coisa mais gostosa. Eu vou deixar você falar, viu, Adriana? Então, mas ela é ativista disso, muito atenta. E aí eu vou te convidar, Adriana, a falar sobre esse assunto tão delicado que é a mãe que não percebe que odiar o autismo é odiar o próprio filho. Selma, isto é o ponto, eu acho que nevrálgico desse debate entre autistas e mães de autistas. E como nós duas estamos nos dois polos, ou seja, nós somos autistas e somos mãe de autistas, acredito que é um pouco mais fácil para a gente entender ambos os lados, tá? Eu confesso, quando o Leon foi diagnosticado, ele tinha 3 anos e 3 meses, ainda não falava, né? E Leon foi falar com 4 anos de idade. Já tinha mais de 1 ano que eu estava em busca de respostas. E com uma mente autista, enquanto não tem a resposta, eu não sossego. Aquilo me dá um nível de ansiedade que, enquanto eu não tive a resposta, eu não sosseguei. Quando a Lilbiana Araújo, que você conhece, que é a neuropediatra dele, deu o diagnóstico, ela é uma fofa, me deu um sentimento de alívio. Ai, finalmente, agora eu sei o que é, vamos lá. Então, quando as mães, eu entrava no grupo de mães e via lá, não, porque eu luto e tal, e eu ficava, mas como assim? Agora você sabe o que é, por que você está em luto? Eu não conseguia entender aquela coisa de luto, né? Para mim foi difícil. Então, por mais que eu seja mãe, eu também não sou uma mãe neurotípica. Então, logicamente, eu também tenho essa dificuldade de entender a mente da mãe neurotípica. Da mesma forma que se eu tivesse um filho neurotípico, eu acho que eu ia ter mais dificuldade como mãe, né? Porque eu e o Leon, mesmo quando ele ainda não usava a linguagem oral, e mesmo ele sendo hoje um autista moderado, né, um autista grau 2, que ele perde a capacidade de comunicar em determinadas situações, né, eu consigo compreender a não comunicação oral dele. A gente tem essa troca por termos mentes que funcionam da maneira igual. E essa é o ponto que as mães muitas vezes não entendem. Que a mente do autista grau 1 funciona da forma do autista grau 3, como você falou, né? Muitas vezes, e não é culpa delas, é culpa muitas vezes da falta de conhecimento, de especialistas que falam coisas erradas, que não são tão especialistas assim, da internet. A internet trouxe muita coisa boa, né, Selma? Graças à internet, o nosso ativismo está aí, mas trouxe muita informação errada, trouxe muita fake news, né? Então, tem gente que fala coisas erradas sobre o autismo e as mães acreditam. Então, se alguém vira para você e fala que seu filho nunca vai conseguir se comunicar, né? Que não existe ninguém ali dentro, como Lovaas falava, né? Lovaas, que foi o pai de Aba, que dizia que o autista parecia um ser humano, né? Tinha boca como ser humano, olhos como ser humano, mas não era um ser humano. Então, ele precisava ser construído para você ter um ser humano ali. Se você imagina que seu filho não é um ser humano, é claro que você não vai conseguir lidar com o autismo de uma maneira saudável. Acontece que o autismo, ele não é um álcool gel que está aqui do meu lado e toda hora eu estou passando na mão, que eu posso simplesmente pegar e colocar aqui do lado. O autismo faz parte de mim. Se você tirar o autismo de mim, eu não sou eu mais, não, eu sou outra pessoa. E aí tem uma frase do John Sinclair, que eu não sei se fala assim mesmo, eu sou péssima no inglês, eu falo que é um autista não oralizado, estadunidense, que escreveu muito pouco na vida, mas que escreveu alguns textos e que foi citado pelo Andrew Solomon na entrevista que ele deu aqui no Brasil ano passado. Ele dizia o seguinte, que os autistas não oralizados ou oralizados, quando escutam as mães falando isso, eles pensam, bem, então ela não me quer como filho,
porque sem o autismo eu não sou eu. Elas querem outro filho que elas não conhecem, mas elas são capazes de amar essa pessoa que elas não conhecem, ao invés de amar a mim que elas conhecem desde que eu nasci. Por mais que fale, eu amo meu filho, mas odeio o autismo, não tem jeito de amar o filho e odiar o autismo. Ou você ama ambos, ou você odeia ambos. E eu não falo nem amar o autismo, mas respeitar e aceitar que aquilo faz parte do seu filho e que o que você precisa fazer é compreender. Mas, ao mesmo tempo, mãe, vem cá que eu quero te acolher. Mas não vem com pedra, porque eu não vou te acolher também, não. Eu não sou dessa também, não. Eu sou besta, não. Vem cá, que eu vou te explicar o que é o autismo. Eu vou te falar das ferramentas de comunicação alternativa que existem pelo mundo e que fez o John Sinclair escrever, a M Sequência escrever, o Ido e vários outros, né? Autistas não oralizados com várias condições coexistentes. Eu vou te explicar como é que você vai fazer a modulação sensorial para diminuir as crises, né? Eu vou te explicar como a minha mãe-mente funciona. Por mais que existam manifestações diversas do autismo, nós ainda somos neurodiversos. Nós ainda somos do mesmo grupo. A base é a mesma. Eu posso te ajudar. Aliás, nisso eu queria fazer um parêntese e realmente trazer um alerta. Muita gente, e até eu mesmo, e muitas mães quando escutam o diagnóstico, seu filho é autista leve, ufa, ele é autista leve. Autista leve está mais ligado à questão do suporte que ele vai precisar de menos suporte. Mas, gente, acredite, nossa, a vida do Victor deve ser bem mais tranquila, a sua vida deve ser bem mais tranquila. Gente, terça-feira foi o aniversário da minha irmã e eu tinha algumas coisas que eu queria fazer, filmar, queria registrar para ela que eu queria fazer uma homenagem. Era muita coisa. E reunião em tecnologia, eu estava muito cheia de coisa, de demanda. Aí a minha mãe chega, sem me avisar, em cima da hora. O Victor usa o computador, coitado, que também desestruturou, até muito perto da hora. As pessoas não entraram na hora certa. Enfim, eu desorganizei toda. E aí o pessoal fica achando que não. Então, o autista leve, ele tem crise, ele desorganiza. Em alguns momentos, o cognitivo vai todo embora porque eu sou capaz de ler alguma coisa e não entender uma palavra, dependendo da minha desconstrução. Então, a vida pode ser muito, muito complicada para o autista leve também. Qual que é a diferença? Com o autista leve, as pessoas, a Adriana falou num outro vídeo, nesse também, da compreensão. Se a gente tiver a compreensão, pera lá, é um ser humano. O que é ser humano? Por que ele está agressivo? O que está pegando? Pode ser dor. Igual a Carly Fleshman, aos 11 anos, falou assim, dói, quando ela conseguiu teclar no notebook. Então, Adriana, não é que a gente não valide o sentimento da mãe, porque nós também já passamos por isso. E passamos por vezes, é muito sofrido. Mas a questão primordial é só a falta de conhecimento. Por quê? Porque eu vou confessar uma coisa aqui para você, Adriana, que eu penso que eu não falo em público. Eu nunca falei no canal isso que eu vou dizer para vocês aqui. Pela primeira vez eu vou falar isso. Lá na adolescência, que foi a parte mais difícil do Victor, eu com recém-diagnóstico, estudando igual uma louca sobre o autismo, e muita coisa eu me lembrava, né? Então, assim, eu acertei por causa do meu autismo, mesmo sem eu saber. Mas, Adriana, numa noite que eu tinha que trabalhar no outro dia, trabalhando em rádio, que eu tinha uma interação com os meus ouvintes, o Victor teve uma crise horrorosésima. Por quê? Por causa das questões, muito hormônio, questões de quem sou eu, de como eu vou lidar com um adolescente. Eu não sou um adolescente que igual os outros, eu não me sinto em par, quem eu sou, eu me sinto desengonçada, aquela coisa toda. Ele teve uma crise horrorosa. Eu olhei para o meu filho, que eu amo tanto, que sempre amei, e desejei do fundo do meu coração que eu e ele não existíssemos. Eu não pensei em suicídio, não pensei em matá-lo, porque isso não faz parte da minha índole. Mas eu desejei que a gente não existisse, por quê? Porque eu não sabia. Olha o que o cérebro autista lógico pensa. Eu falei assim, se fosse câncer, ou não seria terminal, e eu saberia
um tratamento, ou seria terminal e eu ia sofrer com esse câncer terminal. Mas eu ia saber. Eu até arrepio. Eu não sabia. E eu não tinha como ajudar o meu filho que sofria tanto. Aí eu desejei desintegrar. Naquele momento eu falei, eu vou entender isso que eu não entendo. E vou melhorar isso. Ai, e foi isso que salvou a mim e o meu filho. Então não é que eu não valide o sofrimento de mãe. Eu acolho. O sentir é do humano. O consentir é escolha. Eu não consentia que aquele meu filho amado, que aquele meu filho perfeito no seu jeito, não fosse feliz. Porque ele veio no mundo para ser feliz. Então, eu fui conhecer. E o que a Adriana falou é muito importante. A gente está aqui para ajudar. Eu sei que existem casos que eu não consigo medir o sofrimento das mães. Mas vocês não estão sozinhos. Embora o poder público muitas vezes abandone, embora a sociedade muitas vezes abandone, mas tem muita gente querendo ajudar. Estou falando bobagem, Adriana? Não, de maneira alguma, porque você pegou num ponto importante. Selma, o problema não é o autismo. O problema é que nós temos um Estado que falha em prover o bem comum, como é o seu objetivo de existência. Nós temos uma sociedade que falha em ser uma sociedade, porque ser sociedade não é só morar na mesma cidade, ter agrupamento de prédio e casa, não. Sociedade existe para que a gente possa ajudar e apoiar um ao outro. Essa história de que eu nunca entendi por que é Mateus e alguém um dia me explica, que essa história de quem pariu Mateus que o embale, eu não entendo muito bem essa frase. Alguém que se souber a origem disso, por favor, me explica. Não, é preciso toda uma sociedade ou toda uma aldeia para criar uma criança, porque essa criança é o futuro daquela sociedade. Então, se a gente tem rede de apoio, se a gente tem troca de informação, se a gente tem política pública, porque o cuidador precisa ser cuidado também, a gente tem autistas com menos crises, autistas mais felizes, com ferramentas de comunicação alternativa, que isso para mim é hiperfoco agora, eu só sei falar disso agora. Né? No Brasil, a gente está precisando de ferramentas de comunicação alternativa e aumentativa. Nós teremos pessoas incluídas. E a inclusão, ela começa pela nossa atitude, de considerar que o diverso tem os mesmos direitos que o típico. E esse direito, ele passa pela aceitação, pelo amor, pelo respeito. Mãe, você ama seu filho e respeita o autismo, senão você não amaria seu filho. Você odeia a exclusão, você odeia o capacitismo, você odeia tudo que faz mal para o seu filho. E não é o autismo que faz mal para o seu filho. O que faz mal para o seu filho é o desconhecimento do autismo e o desconhecimento do que é uma deficiência, que é o resultado da interação daquele indivíduo com um ambiente que é ruim para aquele indivíduo. Vamos melhorar o ambiente, que a gente melhora a vida do indivíduo. Então, pronto, gente. Eu e a Adriana já extrapolamos aqui. O meu diretor está aqui do meu lado, mas assim, já olhando. Mas foi delicioso, é isso mesmo. Mas eu vou até chamar o meu diretor para sentar aqui pertinho de mim, porque eu quero ver se ele vai discordar do que eu vou falar. Gente, eu estava amando ouvir vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês. E se a Adriana discordar também, aqui é democrático, pode falar. Não é discurso. Vem cá, Leon. Não é discurso, não. Ai, Leon, Leãozinho. Passou. Leon, vem cá. A gente não é discurso isso que a gente está fazendo. A Adriana falou da comunicação assistiva. Victor, é compromisso nosso, então, trazer a Adriana para compartilhar e fazer essas mães entenderem isso de maneira mais assídua aqui no canal? Hai. Pronto, gente. Hai significa em japonês sim. Sim. Sim, só que é um sim bem sim mesmo, sim várias vezes. Então é isso, gente. Compartilhar conhecimento e informação. Selma, vou dar só um teaser aqui. É teaser que fala, né? Quando é aquele anúnciozinho. Quando a gente é chique, é assim, ó. Teaser. Teaser. Então, ó. Tá vindo um projeto da Abraça aí sobre comunicação alternativa aumentativa
que vai ajudar muitos autistas. A gente vai falar sobre isso. Então tá, não percam, acompanhe a gente nesse canal, que a Adriana, agora eu e Vitor, a gente fala muito isso, mas a gente não é bobo, quem é bom a gente traz pra gente. A Adriana é... Nossa! E agora a gente faz também. Ó, muito obrigada, Adriana. Carinho especial, até uma próxima. Tchau, tchau. Eu não sei fazer isso não, mas tá aqui, gente. O Vitor treinou horrores. Eu preciso treinar direito, eu tenho uma dificuldade gigante. Só os quatro, será que melhora? Adriana, olha aqui, só com os quatro. Será que afunda esse? Mais ou menos, né? O autista aprende tudo, é só ensinar. Tchau, tchau.